Nós vamos continuar falando sobre a aliança, né? E hoje será especificamente sobre a aliança de Deus com Abraão. Irmãos, esse estudo hoje de aliança de Deus com Abraão, ele assim é fundamental para a gente entender as coisas de Deus que nós lemos no Novo Testamento também, com relação à nova aliança que nós vamos chegar lá na frente. Mas aqui começa, os irmãos vão perceber que no Novo Testamento se cita muito Abraão e a fé em Abraão, porque aqui começa, né, a escolha de Deus de um povo, de uma nação, onde o descendente que viria seria Jesus, e a promessa feita a Abraão incluiria não somente essa nação, mas todas as famílias da terra, e isso vai se cumprir com a chegada do descendente, que é Jesus, e a abertura da promessa para todas as nações e a salvação sendo alcançada em todos os cantos. Nós estudamos na aula passada sobre a aliança noética e como que Deus, naquela aliança com Noé, ele preservou o mundo. Então, a aliança de Noé, Deus preserva o mundo e julga os impenitentes. Aqui em Abraão, agora, depois do mundo preservado, Deus agora separa um povo, separa uma nação. É em Abraão que nós começamos a entender a história de Israel, a história da terra de Israel, as promessas relacionadas a Israel, que as pessoas não conseguem compreender até hoje, e fica essa briga toda com relação a Israel. Existem as promessas de Deus que envolvem a terra também e a nação de Israel. Então vamos pegar a apostila aí, irmãos. Eu esqueci de enviar para lá, os irmãos acompanham na transmissão. Vamos abrir Gênesis capítulo 12. É interessante uma coisa, irmãos, quando nós já estudamos muito antigamente, em outros tempos, sobre Gênesis capítulo de número 12, sobre a chamada de Abraão, né? Mas a gente tinha um foco muito na questão da fé e a obediência, a fé de Abraão para obedecer o chamado. Então o foco se tornava muito nessa questão da fé e a obediência. Hoje nós vamos perceber que o chamado de Abraão envolve a importância da fé, a obediência, mas também existem outros aspectos dessa aliança de Deus com Abraão que vai nos fazer compreender melhor até sobre a doutrina da justificação pela fé que nós vimos lá no Novo Testamento. Como é que isso começa, né? Então vamos ler aí Gênesis capítulo 12. Eu vou ler o primeiro versículo, depois um após o outro vai dar sequência até o versículo de número 20, de número 9. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe a sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Pode ler a sequência, um dos irmãos? Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Abraão partiu com
havia escolhido, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Arã, e saíram para irem à terra de Canaã, e viveram na terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Abrão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. E o Senhor apareceu a Abrão e lhes disse: a tua descendência darei esta terra. E Abrão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Abrão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção ao Negueb. Irmãos, aqui é muito interessante, porque aqui a gente vê como que Deus já promete para Abraão a terra de Canaã, onde já habitava os cananeus. Mas Deus faz a promessa que essa terra seria dada para Abraão, ou aqui nesse contexto ainda era Abrão, e seus descendentes. Então a terra pertence por herança, por promessa, à nação de Israel. Isso é muito importante. Aqui também a gente vê aqui como é que Deus trata e fala assim: eu abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E assim, a gente precisa entender que existe uma promessa que ainda vai se cumprir em termos de nacionalidade, em termos de região, de localização. Existem promessas que ainda vão se cumprir relacionadas àquele povo. Mas o que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver sobre a questão da fé, a descendência e bênção às nações. Então aqui começa Deus já a fazer a promessa da bênção para todas as nações. O Deus não apenas está separando um povo e excluindo os outros, mas separa um povo com o objetivo de revelar a sua palavra a esse povo, como nós temos hoje a Bíblia dos judeus, né? É muito comum, irmãos, a gente ver aí os padres falar que a igreja que criou a Bíblia. Então, porque quando os protestantes falam assim que a igreja deve submeter a Bíblia, aí eles dizem assim: mas é a igreja que criou a Bíblia. Só que é uma falácia muito grande, porque, primeiro, quando a igreja surge no Novo Testamento, qual era a Bíblia que existia? A Bíblia dos judeus, a palavra revelada aos judeus. Qual é a Bíblia que Cristo e os seus apóstolos usavam para instruir, como Santa Escritura, para instruir a igreja? A Bíblia dos judeus e a palavra dos apóstolos, que até então era para a formação do complemento do cano bíblico, com agora a nova diretriz para a nova aliança, mas sem excluir a importância das Sagradas Escrituras, que foi importante também no estabelecimento de doutrinas e base para a igreja nos primeiros séculos.
Nós aprendemos lá que a igreja é construída sobre a doutrina dos apóstolos e sobre os profetas. Aquilo que os profetas falaram e apontaram para Cristo e que incluía a bênção às demais nações. Nós vamos ver tudo isso se cumprindo, as escrituras se cumprindo e servindo como lâmpada ainda para guiar o povo de Deus. Então, é uma falácia dizer que é a igreja que criou a Bíblia, como se a igreja estivesse acima da palavra de Deus. Não, a igreja recebe a palavra de Deus por inspiração, ela recebe a palavra de Deus e escreve a palavra de Deus, e registra a palavra de Deus. E isso não coloca a igreja acima da palavra de Deus, mas debaixo da palavra de Deus, submissa à palavra de Deus. É completamente diferente. É o que nós entendemos, né? É o que nós entendemos. Então aqui nós vamos falar sobre fé, descendência e bênçãos às nações. Se a aliança com Noé preserva o mundo, a aliança com Abraão direciona a história. A partir de Gênesis 12, a narrativa bíblica estreita seu foco. Deus escolhe um homem, forma uma linhagem e por meio dela alcança todas as nações. Então Deus agora escolhe um homem, forma uma linhagem e alcança todas as nações a partir da escolha de Abraão. É por isso que a nossa fé, a fé cristã, ela está incluída na fé de Abraão. Promessa de Deus a Abraão. Sem Abraão não se entende Israel, não se entende a terra prometida, porque as pessoas ficam aí com essas briga política, um defendendo, não sabe o que está defendendo, porque não conhece a profecia, né? Não conhece a profecia. Sem Abraão não se entende a circuncisão, que foi o sinal do pacto de Deus com Abraão, né? Sem Abraão não se entende a promessa messiânica. Então é preciso entender, compreender a história de Abraão para entender a promessa messiânica. Qual Messias veio salvar o mundo? Quem? Maomé? Buda? Quem? Quando nós entendemos Abraão, nós entendemos também a promessa messiânica que se aplica ao próprio descendente que é Jesus. Sem Abraão também não se entende a justificação pela fé, que eu falei aqui no início, né? A doutrina tão importante para nós, que é a justificação pela fé, você precisa compreender isso também em Abraão, porque aqui começa a revelação de Deus a respeito da justificação pela fé, começa aqui. Ela não começa lá no Novo Testamento, quando Paulo vai escrever aos Romanos explicando sobre a justificação pela fé. A justificação pela fé começa em Abraão. Não está na lei de Moisés, não se justifica pela guarda e pela obediência da lei, mas a justificação se vem pela fé. Não se entende a relação entre judeus e gentios no Novo Testamento, sem entender Abraão. A aliança abraâmica é um dos pilares da Bíblia. Aí nós temos aí o chamado de Abraão. Deus chama Abraão para sair da sua terra, da parentela e casa. Esse chamado revela padrão importante. Primeiro padrão aí, a iniciativa parte de quem? De Deus. É Deus que decide chamar Abraão. E é Deus quem escolhe Abraão. Quando nós vamos para a salvação, é assim também. Parte de Deus para o homem, não do homem para Deus. É Deus que decide chamar o homem.
É Deus que decide o momento de chamar o homem, né? Cada um de nós aqui, em algum momento da nossa vida, nós ouvimos o chamado de Deus. Em algum momento Deus decidiu nos chamar. E nós obedecemos pela fé o chamado, como Abraão obedeceu também pela fé o chamado de Deus. E entramos na aliança pela fé. E estamos aqui. Em algum momento Deus decidiu nos chamar. A iniciativa é de Deus. A graça é soberana. A promessa é futura. Para Abraão havia uma promessa da terra de Canaã para os seus descendentes. E é interessante uma coisa. Abraão não iria ver isso cumprir, mas os seus descendentes, nós vamos entender isso quando nós formos para o capítulo 15, que é um capítulo maravilhoso da gente estudar. Vamos ver essa importância. A obediência pela fé, Abraão obedece, porque creu no chamado de Deus, creu no Deus que estava prometendo, e ele obedece. Aí nós vemos a peregrinação de Abraão. Abraão não inicia a aliança negociando com Deus. Isso é importante, né? Abraão não faz aqui um negócio com Deus quando Deus chama ele. Ele simplesmente abre o coração e atende o chamado de Deus e aceita o pacto do jeito que Deus quis. Deus toma iniciativa. As grandes promessas. A aliança com Abraão envolve, em linhas gerais, 4 eixos principais. A descendência. Deus promete multiplicar sua semente. Aqui nós vemos que Deus faz uma promessa a Abraão. E na promessa feita a Abraão, Deus manda Abraão olhar para o céu e contar as estrelas. Se ele pudesse contar. Deus fala com Abraão assim: você agora, eu vou multiplicar a sua descendência. Lá na frente, mas no capítulo 15, nós vamos ver como que isso chega para Abraão e Deus torna a fortalecer a promessa, né? No capítulo 15 nós vamos ver quando Deus vai falar com Abraão: olha para cima, conta as estrelas. Se você puder contar, pode falar. Pastor, eu não entendi. Deixa eu explicar. Antes ele chamava Abrão. Por que ele mudou para Abraão? Então, a sequência da mudança vai vir na promessa que ele seria pai de uma grande nação. Deixa eu ver aqui onde que eu posso abrir para você aqui. Já está Abraão aqui. Capítulo. Capítulo 16. Capítulo 16. Capítulo 17. Capítulo 17. Quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Ao ouvir essas palavras, Abraão se prostrou com o rosto em chão. E Deus lhe disse: esta é a minha aliança com você, farei de você o pai de numerosas nações. Além disso, mudarei seu nome. Você já não será chamado Abrão, mas sim Abraão, pois será pai de muitas nações. Então aí Deus muda o nome dele, porque ele seria o pai de muitas nações. Por quê? Quando é que ele se tornaria? Quando é que essa promessa se cumpriria em Abraão? Em Cristo Jesus.
Porque em Cristo Jesus, pela fé e pela promessa de Abraão, nós, Cristo sendo o descendente, nós entramos na aliança com Cristo e também todas as nações são abençoadas em Abraão, pela fé de Abraão, pela promessa feita a Abraão. Em ti serão abençoadas todas as nações. O nome Abraão significa pai de muitas nações? Será? Aí não, Que Deus colocou, será? eu não saberia te responder agora se esse seria o significado. Aparentemente é o que a gente vê aqui no texto, né? O significado de Abraão, segundo Iago, é pai exaltado. E Abraão, pai de uma multidão de nações. Então o significado é o que, né? Porque geralmente quando se coloca um nome, e logo em seguida se fala o porquê daquele nome, que tem muito a ver com um significado daquele próprio nome. Mas Aí falou, né? aqui falou pai de uma grande, de muitas nações. Então aqui, irmãos, nós temos essa promessa de Deus a Abraão, Deus multiplicando a sua semente. Temos a promessa da terra de Canaã, dada a Abraão, feita a Abraão, que seria, né, herdeiro daquela terra de Canaã, onde os cananeus habitavam. Só que essa herança seria dada aos descendentes de Abraão depois deles peregrinarem para o Egito e ficar lá 400 anos de peregrinação, até que a medida dos amorreus, da iniquidade dos amorreus, chegasse ao ponto de Deus chegar e dizer: agora eu vou julgar esse povo, vou julgar os cananeus, e meu juízo com relação a eles será expulsá-los dessa terra, e eu darei a terra prometida a Israel. Ah, mas quem que é o dono da terra? Os homens ficam na briga, eu sou o dono da terra. O dono da terra é quem a criou. Deus é o soberano, e Ele decidiu entregar aquela terra à nação de Israel. Então as pessoas ficam com briga política, mas geograficamente. Os donos da terra, né, humanamente falando, são os cananeus, mas espiritualmente falando, são os... Foi dado, exatamente. Então vamos lá. A promessa territorial ligada à linhagem histórica, ou seja, você tem uma promessa territorial, né, ligada à linhagem histórica. Abraão seria abençoado por Deus. Alcance da promessa, ela é universal. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o alcance da promessa dessa aliança de Deus com Abraão é universal. Esse último ponto é central. A eleição de Abraão nunca foi o fim em si mesmo. Era canal missionário. A aliança de Deus com Abraão é uma aliança como um canal missionário de alcançar todas as nações. Não simplesmente ficar em Abraão e a nação de Israel, mas alcançar todas as nações. Isso é maravilhoso. E aí nós vamos entender por que Jesus chega lá e fala assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. Porque ele é o descendente de Abraão, que veio para incluir, para fazer cumprir a promessa feita de que as nações seriam alcançadas. Então isso é maravilhoso. A justiça pela fé. Um dos textos mais importantes de toda a Escritura afirma que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, nós vamos ver aqui, Gênesis capítulo 15.
Promessa da aliança entre o Senhor e Abrão. Gênesis capítulo 15. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abrão em uma visão e lhe disse: não tenha medo, Abrão, pois eu serei seu escudo, e a sua recompensa será muito grande. Abrão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, de que me adianta todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me destes filhos, Eliezer de Damasco, ou algumas traduções sendo o Damasceno, né? Servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse: não será esse o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho, e ele será seu herdeiro. Uma promessa feita a Abraão em um momento de questionamento sobre para que tanta riqueza e tanta bênção se eu não tenho descendência para quem deixar. Em seguida, levou Abrão para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Esse é o número de descendentes que você terá. Que coisa maravilhosa, né? O camarada está lá, avançado, idade, questionando como é que vai ser, como é que eu vou ser pai de tantas nações, se até agora não tem um filho próprio meu, né? Aí Deus faz essa promessa grandiosa para ele. E quando Deus fala isso, diz a palavra assim: Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Uma outra versão bíblica vai estar assim: Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Essa palavra imputar é acreditar alguém alguma coisa. Nesse sentido, o fato de Abraão declarar fé em Deus, crer na promessa de Deus, crer em Deus, ele foi declarado justo. Aqui entra a doutrina da justificação pela fé. Foi imputado justiça a Abraão, porque ele creu, porque ele exerceu fé em Deus. E nós vamos ver como que Paulo vai trazer isso para dentro da igreja e falar que a salvação não é por obras, mas é pela fé. É pela fé que nós somos declarados justos. Agora, que fé? A fé em Cristo Jesus, pelo sangue, pelo sacrifício. Quando nós cremos no sacrifício de Jesus, pela fé também somos, a justiça de Deus é imputada a nós, é acreditada a nós. Isso é maravilhoso. Pela primeira vez nas Escrituras, a fé e a justiça são mencionadas juntas. Pela primeira vez é mencionada fé e justiça juntas na Escritura. A fé no Antigo Testamento significa confiança, lealdade, fidelidade, lealdade, essa é a ideia de fé. E aí a justiça é estar num relacionamento correto com Deus. Ou seja, o que seria a justiça? Estar num relacionamento correto com Deus. Então, a partir da fé, Deus declara justo e ele, pela fé, entra no relacionamento correto com Deus. Vamos abrir Romanos 4, versículo 3, para fortalecer isso que nós estamos acabando de falar aqui.
Podem ler para nós? Mesma coisa que leu lá. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus e isso foi imputado como justiça. Creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Paulo está usando exatamente a escritura dos judeus para ensinar a justificação pela fé à igreja. O que isso prova para nós aqui, irmãos? Que Abraão foi justificado pela fé. Abraão foi justificado pela fé. O que isso prova para nós? Que a igreja criou as suas doutrinas com base nas escrituras. Também as escrituras dadas ao povo judeu. Foi a igreja que criou a Bíblia. Isso não se sustenta. Como se a igreja estivesse acima e não pudesse ser julgada pela Bíblia, mas ela tivesse autoridade para julgar a Bíblia nesse sentido. Ela se submete à palavra de Deus. A única coisa que a igreja fez foi discernir o que era a palavra de Deus. Isso lá nós já estudamos isso na questão lá da formação do cânon. Mas a igreja, ela não criou o cânon em si, ela não criou a Bíblia, ela recebeu a Bíblia, ela recebe a palavra de Deus. O que ela fez naquele período ali foi identificar o que era a palavra de Deus, seguindo regras que pudesse ajudar a igreja a identificar e separar o trigo do joio, vamos assim dizer, nesse sentido. Então, continuando a leitura de Gênesis 15, nós paramos aqui no versículo 6, diz assim: então o Senhor disse: eu sou o Senhor, que eu tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar essa terra como posse. Abraão perguntou: ó Senhor soberano, como posso ter certeza de que a possuirei de fato? Abraão, ele creu na promessa, mas ele falou assim: Senhor, como é que eu posso ter certeza de que eu vou possuir de fato essa terra? Abraão, é claro que percebemos aqui que Abraão não está pensando nele em si, mas nos seus descendentes. E aqui, irmãos, o Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. Abraão lhe apresentou todos esses animais e os matou. Esse fato aqui, ele é intrigante, ele é assim maravilhoso. Os irmãos vão perceber aqui. Em seguida, cortou cada um deles ao meio, pegou os animais que foi matado e cortou no meio os animais e colocou as metades lado a lado. Imagina isso. Deus mandou Abraão: traga os animais, mata, parte no meio, coloca a metade lado a lado, faz um corredor, e colocou as metades lado a lado, e as aves, porém, não cortou ao meio. As aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abraão as afugentou. Enquanto o sol se punha, Abraão caiu em sono profundo e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abraão: esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, Egito, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim eles sairão de lá
com grande riqueza, e você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Depois de quatro gerações, seus descendentes voltarão a essa terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar meu castigo. Lembra que eu falei? Deus ainda estava esperando. Vocês não querem saber de mim, vocês estão praticando as suas maldades. Vamos continuar. O que é sujo, suje-se ainda. Lá em Apocalipse, né? Suje-se ainda. O que é limpo, limpo-se ainda. No final, quem é limpo receberá a recompensa. Quem é sujo receberá também o seu julgamento. Quando o sol se pôs, veio a escuridão. Abrão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades da carcaça. Então o Senhor fez uma aliança com Abrão naquele dia e disse: dei essa terra a seus descendentes. Desde a fronteira com o Egito até o grande rio Eufrates, a terra hoje ocupada pelos quenezeus, cadmoneus, hititas, fariseus, refaíns, amorreus, cananeus, gigazeus e jebuseus. Deus deu toda essa terra para os descendentes de Abraão nessa aliança. Aí vamos à parte impressionante. Que sacrifício esquisito é esse? Por que Deus mandou cortar os animais no meio e fazer um corredor? E aí depois o que a gente vê? A gente vê Deus passando no meio daquele corredor. O que isso significa? Havia um costume, quando se formava essa aliança, eles faziam isso, faziam o corredor, e ambos passavam pelo meio do corredor dos animais partidos, significando o seguinte: quem quebrar a aliança sofrerá o mesmo que sofreu esses animais. Quem quebrar a aliança. Só que nesse concerto com Abraão, Deus passou sozinho. Lembra qual foi a pergunta que Abraão fez para Deus? Como eu posso ter certeza de que isso vai se cumprir? Deus ensina uma coisa aqui: não depende da fidelidade dos seus descendentes, mas depende da minha fidelidade para com você. Deus é fiel para cumprir a sua promessa. E Deus foi fiel à promessa feita a Abraão. E Deus cumpriu a promessa e vai cumprir tudo que foi prometido. E aqui nós aprendemos. Porque se fosse depender dos descendentes de Abraão, essa aliança, essa promessa já tinha ido por água abaixo. Mas dependeu da fidelidade de Deus para torná-la certa, assim como certo é para nós que Cristo virá pela segunda vez. Assim como certo é para nós que a igreja será arrebatada. Mas vamos lá. Paulo vai ensinar que os herdeiros da promessa são os herdeiros da fé. Paulo vai ensinar que não basta a pessoa ser circuncidada, ter um sinal exterior, para se achar herdeiro, mas quem tinha a fé
de Abraão. Isso é importante. Por que nós aprendemos? Essa descendência foi para o Egito, peregrinou 400 anos, e eles saíram de lá com grande riqueza, conforme Deus havia prometido para Abraão, agora para tomar posse da terra. Só que no deserto, essa descendência foi provada, a fé deles foi provada no deserto. E o que aconteceu com a grande parte deles? Tomaram posse da terra? Não. Por quê? Porque eles não creram. Eles duvidaram. Mas a promessa deixou de ser cumprida a Abraão? Não. Deus cumpriu a promessa. A geração nova que nasceu, Deus renova aquela geração entra e cumpre a promessa, expulsando os moradores, tomando posse da terra prometida naquele momento. Para nós entendermos melhor sobre essa questão desse concerto aqui, desse sacrifício, desse sinal, assim um pouco estranho para nós, o nome em hebraico desse sinal é karat berit, cortar uma aliança. Esse é o significado, cortar a aliança. Vamos abrir, irmãos, Jeremias 34. Jeremias 34, 18 ao 20. Trinta e quatro, 18 ao 20. Versículo 18 ao 20. Quem achar aí pode ler. Tem 18 ao 20? Isso. E entregarei os homens que transgrediram a minha aliança, que não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, com o bezerro que dividiram em duas partes e passaram pelo meio de suas porções, a saber, os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém, os eunucos, sacerdotes e todo o povo da terra que passou no meio das porções do bezerro. Entregá-los-ei, digo, na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de alimento para as aves do céu e para os animais da terra. Até aí. Viu que houve lá na frente esse sacrifício foi feito, onde o povo passou no meio do sacrifício. Quando a gente lê isso, né, se a gente não estudar a questão, a gente não entende. Que é isso? Por que aqui Deus manda fazer isso? Por que aqui só Deus passa e Abraão não? Por que lá na frente você tem lá? Aí lá na frente você tem o povo que passou e eles não foram fiéis. E por isso Deus julgou também aquele povo, né, com justiça. Eles quebraram o concerto lá na frente, pagaram por isso.
Aqui Deus está fazendo uma promessa exclusiva com Abraão de cumprir o que foi prometido. A fidelidade era exclusiva de Deus. Lá você tem o relacionamento dos descendentes com Deus lá na frente, e eles fazendo isso também, né? Fizeram esse sacrifício e quebraram. Mas interessante é a gente compreender, porque você lê um negócio desse lá em Jeremias, por exemplo, e se a gente não estudar o que significa isso, a gente não entende por que passar no meio. Como assim passar no meio? Que sacrifício é esse, passar no meio dos animais? O que significa? Então a cerimônia da aliança, um rito solene envolvendo animais partidos, passagem divina simbólica. A mensagem é forte: Deus assume compromisso sério e vinculante. Em termos teológicos, isso destaca que a aliança repousa primariamente na fidelidade divina e não na perfeição humana. Se nós dependêssemos da nossa perfeição para recebermos a promessa, nós estaríamos perdidos. Só que teve um que assumiu a responsabilidade por nós, Cristo Jesus. Ele assumiu a responsabilidade por nós. O sinal da circuncisão. Posteriormente surge o sinal pactual da circuncisão. É importante distinguir. Promessa é diferente de sinal. Fé é diferente de mérito. E graça é diferente de marca externa. Isso nós vamos ver que Paulo vai bater muito nessa tecla lá, quando ensina a doutrina para a igreja. E quando ele fala que o que importa para Deus não é o sinal externo. Não importa para Deus se é circuncidado ou não circuncidado, mas a circuncisão feita de coração. Paulo vai falar que o que importa para Deus é o que é feito no interior, não a marca externa. Isso se ensina muito para nós, até na questão da fé cristã. Nós temos um rito na fé cristã, que é o batismo, que é um rito externo. É um rito externo para falar de algo interno. Mas esse rito externo, que é o batismo, não tem validade alguma se não for acompanhado da manifestação da fé. Sem a fé, é apenas um rito, nada além disso. Então, existe o sinal, existe a promessa por trás do sinal, mas a marca externa é diferente da graça de Deus. Não é o externo que nos garante a bênção, mas a graça de Deus é que nos garante a bênção. A circuncisão identifica historicamente a linhagem pactuada. Historicamente você tem um sinal externo que vai identificar a linhagem do pacto, mas não substitui a fé verdadeira. Não são todos judeus que são, de fato, judeus, mas o que é da promessa, o que é no interior, né? Isso se torna... Não é de fato todo judeu que é judeu? Judeu no sentido assim, Paulo vai falar o seguinte: não são todos israelitas, ou que são judeus, mas o que é da promessa. Paulo vai ensinar o seguinte, quando ele está falando aos romanos, ele vai ensinar o seguinte: não é simplesmente porque vocês têm a circuncisão externa, ou porque vocês nasceram de uma linhagem étnica, que tornam vocês detentores da bênção, ou herdeiros da bênção, mas o que é de fé de Abraão. Então ele vai falar que a questão não se resume ao aspecto étnico, mas também a questão é muito mais profunda do que isso, porque está relacionada ao espiritual e à fé.
Abraão, como pai de muitos, Abraão não é apenas ancestral étnico, ele se torna paradigma espiritual. Paulo afirma que os que creem participam da linhagem abraâmica em sentido redentivo, ou seja, nós também somos descendentes de Abraão pela fé, em termo redentivo, em termos de uma promessa de redenção. Nós também somos. É por isso que, lembra que eu li o versículo aqui em Efésios, que antes nós estávamos longe, mas pelo sangue de Jesus nós chegamos perto, nós nos aproximamos. Antes nós não éramos povo de Deus, agora nós somos povo de Deus. Antes o povo de Deus estava separado dos gentios, os gentios estavam separados do povo de Deus. Ambos se uniram em Cristo Jesus, gentios e judeus se unem em um único povo em Cristo Jesus. Então isso é maravilhoso, tudo por causa de uma promessa que foi feita a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso significa, gentios crentes entram na bênção prometida a Abraão. A promessa se amplia em Cristo. Etnia sozinha nunca foi suficiente. Cristo como descendência suprema. O Novo Testamento leva a promessa ao centro cristológico. A descendência encontra culminação em Cristo. Ele é o herdeiro legítimo. Quem que vai herdar a bênção? Abraão, na tentativa de fazer cumprir precipitada, arrumou um Ismael. O Senhor disse: não será Ismael. Eu vou abençoar Ismael também, mas não será ele o herdeiro da promessa. O herdeiro da promessa será um filho seu com Sara, Isaac. De Isaac começa então a descendência que culminará em Jesus. Então Jesus é o herdeiro legítimo, ele é a semente prometida, ele é o canal final da bênção às nações, ele é filho de Abraão por excelência. Jesus é filho de Abraão por excelência. Sem Cristo, a aliança abraâmica fica incompleta. E a terra? Como ler a questão da terra? A promessa da terra possui cumprimento histórico real em Israel. Israel, de fato, tomou posse das terras de Canaã. Contudo, o Novo Testamento amplia esse horizonte, uma herança maior, que não se resume apenas ao aspecto geográfico, mas uma herança de um novo céu, uma nova terra. O Novo Testamento fala de uma Jerusalém celestial, uma herança muito superior àquela que é terrena. Então há uma ampliação no Novo Testamento com relação a essa promessa. O reino se torna um reino universal. E aí se entra a questão da nova criação, novo céu, nova terra, cidade celestial descendo de Deus como uma noiva ataviada. Eis aí, o meu povo, habitarei com ele, serei seu Deus, ele será o meu povo, enxugarei as suas lágrimas, nunca mais sofrerá lágrimas, nunca mais sofrerá dor, nunca mais terá morte. Todo esse desfecho final é cumprimento de uma promessa que se inicia aqui em Abraão, sendo o pai de muitas nações.
E Jesus é o herdeiro que torna tudo isso possível. Sem Jesus, isso seria impossível. Isso sugere uma expansão, não mera negação. Promessas históricas podem apontar para a consumação superior. Qual o erro comum? Reduzir Abraão apenas à prosperidade material. Pegar a história de Abraão para mostrar como é que Deus enriqueceu a nação de Israel. Deus prometeu que Abraão seria enriquecido. E geralmente as pessoas pegam a história de Abraão e para focar no material, né? Você vai prosperar, vou multiplicar, mas a questão é muito mais profunda do que meramente uma prosperidade material. O erro comum 2: reduzir Abraão apenas à etnia judaica, ignorando o alcance mundial. Ler Abraão apenas em questão étnica, apenas para falar do povo judeu e da promessa feita à terra de Israel. A questão é muito mais ampla, ela é universal. Erro comum 3: espiritualizar tudo a ponto de negar a historicidade de Israel e promessas concretas. Existem promessas concretas feitas a Israel. Assim como nós vamos ver no próximo assunto, que será a aliança davídica, também existem promessas feitas à nação de Israel, que são promessas concretas, que ainda vão se cumprir no milênio. Ignorar isso, espiritualizar, dizer que tudo se cumpriu, já está se cumprindo hoje na igreja, é negar a realidade histórica de um povo que tem a sua história e que está debaixo de promessas que Deus ainda vai cumprir. Ah, mas o povo não tem direito mais, porque rejeitou a Cristo. Só que o seguinte: Deus fez uma promessa, e essa promessa Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu, apesar da fraqueza humana. Paulo, falando da rejeição de Israel, onde a igreja entra e agora assume uma posição superior em termos de aliança. A Israel se torna incrédulo e apenas o remanescente virá para Deus no final, né? Paulo vai falar que o remanescente do povo de Israel se converterá no final, porque Deus não esqueceu do seu povo e não esqueceu da promessa feita ao seu povo e vai cumprir as promessas feitas ao povo. Então Deus vai cumprir as promessas. Haverá um remanescente que no final vai se converter também. Então nós não podemos espiritualizar tudo. Existem promessas que vão se cumprir ainda para a nação de Israel, tanto em aspecto espiritual como em aspecto geográfico e político também, no reino messiânico, né? Pastor, quando se fala que os remanescentes são aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, reconheceram Jesus como Messias, aceitaram como Salvador. Sim. Igualmente a todas as outras nações, né? Os brasileiros que aceitarem a Jesus como Salvador serão salvos, né? Serão salvos. É porque... E os judeus da mesma forma. Aí lá eles são chamados de remanescentes. Porque Paulo está falando o seguinte, que embora a grande parte dos judeus tivesse endurecido o coração, e isso foi oportunidade para que os gentios entrassem na aliança, nós éramos zambujeiro bravo, e nós fomos enxertados na oliveira, e passamos a fazer parte do povo de Deus. E aí Paulo vai falar o seguinte, que
embora os judeus estivessem naquele momento como inimigos de Deus e até perseguindo o povo de Deus, que é a igreja, eles não deveriam ser vistos como alguém que Deus não se importasse mais com eles, porque no final haveria uma parte ainda restante de Israel que voltaria para Cristo, viria para Cristo, e as promessas se cumpririam. Nem todos se perderiam. Nem todos se perderiam. Nem todos se perderiam. Então, Mas já tem muito lá para ele. tem. O equilíbrio é melhor que os extremos. Eu sempre falo assim, a gente sempre encerra aqui o nosso estudo falando do equilíbrio. O equilíbrio é melhor do que os extremos. Um extremo, negar todo o Antigo Testamento. Falar que nada disso faz sentido para nós hoje. Nós estamos vendo como que faz sentido para nós hoje. Você estuda hoje essas promessas, como é que Deus se relacionou com a aliança com o seu povo, e como é que isso vai se cumprindo, sendo conduzida a história por Deus em alianças que vão sendo renovadas dentro de uma aliança maior e que vai culminar em Cristo Jesus, que é a nova aliança, né? Essas alianças aqui, elas estão dentro de uma aliança com uma nação para levar ao cumprimento a Cristo Jesus e inserir os demais povos. Em Cristo é o ápice. A nova aliança chegou no ápice, não existirá outra aliança depois dessa. Essa é a aliança eterna. A aliança abrâmica e a nova aliança. A nova aliança não destrói Abraão. Cumpre Abraão em escala maior. Por isso o Evangelho pode ser visto como uma continuação gloriosa da promessa antiga. O Evangelho é uma continuação gloriosa da promessa antiga. Você não pode olhar como se Deus tivesse assim, rejeitado tudo que foi no passado, esqueceu, não faz mais sentido. Não, o Evangelho é uma continuação, né, dessa promessa antiga. Aplicação para a igreja. Como é que nós podemos aplicar isso para a igreja? Abraão ensina que a fé responde ao chamado divino. Deus escolheu entre todos, escolheu um homem. De onde partiu a escolha de Deus? Deus decidiu chamar esse homem em algum momento da história. Em algum momento da história, Deus decidiu chamar esse homem. E quando Deus chamou esse homem respondeu com fé ao chamado de Deus. Aí nós vemos a doutrina da eleição. Deus elege, Deus escolhe. Em algum momento da história, Deus chama. E nós respondemos ao chamado pela fé. Sem fé, ninguém entra na promessa. Sem fé não existe salvação. Podemos dizer que a salvação ela não depende exclusivamente apenas da eleição de Deus. Ela depende também da resposta humana, né? É porque vai ser salvo simplesmente porque já foi predestinado, então vai ser salvo de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Nós já falamos isso aqui, como é que Deus predestina, que antes de tudo conheceu de antemão. Mas a gente vê a resposta humana pela fé ao chamado. Isso coloca o homem em uma responsabilidade de responder ou não responder. A gente percebe na história da nação de Israel, e os escritores hebreus vai trazer isso para falar da apostasia como perigo, e ele vai dizer que muitos no deserto se perderam porque provocaram a ira de Deus, foram incrédulos, e vocês não devem ser desse jeito.
O escritor aos Hebreus fala assim, olha, ele vai citar o exemplo para mostrar que a igreja deve ter um cuidado para não entrar no pecado de apostasia, endurecer o coração, virar as costas para Deus. Por quê? Porque a bênção é em permanecer crendo na promessa. A peregrinação faz parte da vida do fiel. Peregrinação faz parte da vida do fiel. Interessante que eles foram peregrinando 400 anos para uma terra distante, para o Egito, sofreram lá, mas eles tinham uma promessa, eles sabiam, em algum momento nós vamos partir daqui para uma terra que Deus prometeu. Nós também peregrinamos nesse mundo. Hoje nós estamos peregrinando aqui, mas nós sabemos de uma coisa: somos forasteiros, porque somos herdeiros de uma cidade celestial, de uma Jerusalém eterna. É para lá que nós vamos, caminhamos para lá. Aqui nós sofremos, padecemos, mas nós não somos desse mundo, né? Nós pertencemos, somos cidadãos do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Aprendemos que promessas podem demorar sem falhar. Pode demorar sem falhar, né? Às vezes as pessoas desistem, está demorando se cumprir a promessa. Deus me prometeu uma bênção faz tanto tempo. Ora, se é Deus que te prometeu, então vai acontecer. Se não é Ele, esquece. Mas se é Ele que te prometeu, vai acontecer. Pode demorar para nós, mas no tempo de Deus as coisas acontecem. Sinais externos não substituem o coração crente. Isso aqui talvez é o mais forte para nós aqui. Sinais externos não substituem o coração crente. Não basta colocar um paletó, uma gravata e carregar uma Bíblia debaixo do braço, se espiritualmente nós não estamos vestidos com as vestes da salvação. Carregar uma Bíblia debaixo do braço se a palavra de Deus não está no nosso coração. Ter nosso nome escrito no hall de membro de uma boa comunidade cristã, se o nosso nome não está escrito no livro da vida. Nada disso faz sentido. Sinais externos. Ser batizado nas águas, se pela fé nós não recebemos o batismo com o Espírito Santo. Nada faz sentido. Deus pensa globalmente ao escolher localmente. E a frase final para nós aqui: em Abraão, Deus escolhe um homem para alcançar o mundo. Em Cristo, alcança o mundo por meio da semente prometida. Ou seja, em Abraão, Deus escolhe um homem para alcançar o mundo. Em Cristo, Deus agora cumpre isso, alcança o mundo por meio de Cristo. Amém? Então, a descendência de Abraão alcançou uma parte, depois de Cristo alcançou tudo, completou tudo. É maravilhoso, né, irmãos? A gente vai estudando as alianças para a gente chegar lá no Novo Testamento. A herança de Abraão saiu lá da divisa do Egito. Sabe que Israel tem alguma divisa lá com o Egito? Fala que saiu uma divisa com o Egito. Não, hoje você tem complexidade lá, você tem lá as brigas geográficas estão lá acontecendo e elas vão acontecer. Abraão ia lá, do Egito lá. No momento certo